Terça-feira. Já tem gente lá? Tem? Verbete 1613, 3 páginas, 45 elogios e 7 máximos. Definição, ou melhor, o tema, para-ilicitude. Especialidade, para-patologia. Definição, a para-ilicitude é a manifestação dolosa ou anticosmoética da consciência em dimensão extrafísica, seja da consciex ou da consim, quando projetado. O patrocínio da megapoluição holopensênica planetária. A paranosografia. As reproduções intrafísicas das pararrealidades baratrosféricas. A ação da consciência quanto à paradireitologia. A atitude da consciência ignorante quanto à cosmoeticologia. Os assédios interconscienciais quando interdimensionais. As semipossessões, os bastidores das ilicitudes, a paracriminalidade, o submundo extrafísico, a paraespionagem, os para-homicídios, as vampirizações energéticas coordenadas, as paixões humanas reproduzidas ilusoriamente na extrafisicalidade, a mudança de para-jurisdição na transmigrência, quer dizer, a transmigração extrafísica. Agora, na remissiologia, nós temos 15 itens, nós destacamos abuso das energias conscienciais, heteroassédio, inspiração baratrosférica, interação regressiva e patologia intraconsciencial. Agora, a frase enfática. A para-ilicitude se insere entre os componentes mantenedores do holopensene doentio da baratrosfera e nas razões da execução da Reorbex e transmigrações interplanetárias extrafísicas. Você recebe alguma repercussão das para-ilicitudes das consciex doentes na condição de vítima? Consciex aqui está faltando um ES. Tá? Agora, observa bem essa frase enfática, como é que ela está matemática, viu, Rosa? Ela está um retângulo perfeito de sentenças. Não tem algumas iguais, certinho assim tem. Agora, pergunta, como se faz para ajustar a questão do tactopsiquismo? Não é bem ajustar, né? É você conquistar o tactopsiquismo. A primeira coisa é procurar refletir mais, pensar mais, ler bastante, fazer ajuste das anotações, dos registros. Isso ajuda a pessoa a pensar depressa. Outra coisa, aqui, por exemplo, é um bom exercício para estudar o tactopsiquismo. Ver se a pessoa entende bem, mais depressa, o que a gente fala, pergunta, responde, etc. Entrar nessa onda, isso aumenta o tactopsiquismo. É aumentar a velocidade é o tactensene, aumentar a velocidade da pensanização. Na penúltima e última linha da parafatologia, página 19, poderia nos explicar e exemplificar as paixões humanas reproduzidas ilusoriamente na extrafisicalidade? Os afetos autênticos são mantidos na extrafisicalidade, mas não as paixonites? Não, tem de tudo, o processo, tudo que tem aqui. A pessoa, ela dessoma, ela continua a ser aquilo que ela é. Só que ela perde o corpo humano, ela desativa o corpo humano. Mas ela continua tudo do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu tinha um grande amigo meu, que ele vivia na vida dele e tinha muito poder humano. E dirigia tudo com uma coorte de advogados de alto nível pareceristas. Ele dessomou, então, um dia ele apareceu lá comigo. Ele estava com os advogados que tinham morrido antes dele. Estava tudo junto com ele. Aí o enumerador chegou e falou assim, você que tem ascendência aí, rapaz, chega, põe ele de lado e fala que isso aí tem que parar. Ele não vai continuar, porque ele não está mandando mais nas empresas, nada disso, acabou. Então, veja, isso é a para-ilicitude ingênua, porque essa pessoa é de alto nível de cosmoética. Mas ela, como eu falo, burralda, burril, begorroide.
não entendia nada do processo. Agora, é impressionante, porque isso aí eu trabalhei com ele, a gente viu de perto. Eu fui ser lá o infiltrado por causa dele, ele que me pediu. Entende? Agora, o que é engraçado é isso, é a continuação. Mas não, aí acabou, houve uma cirurgia, ou um corte. Não adianta querer continuar igualzinho, não é possível mais. Agora ele entendeu, depois dessa. Agora é muito engraçado, porque ele vivia com as maiores cabeças aqui no Brasil. Então, por exemplo, o chefão do maior rede bancária, o cara que foi maior como marechal do Brasil, o outro que era o maior intelectual, não sei o quê, o outro que foi ministro, disso, daquilo, e o maior parecerista disso, o maior daquilo, disso. Aonde ele vinha tinha aquela coorte com ele. Tá? Oi, bom. Estou de casa. Então eu vi tudo de perto. Agora ele veio porque ele gostava de mim, confiava em mim. Entende? Depois que dessomou. Eu não fui atrás dele, ele era tão bem assistido que ele apareceu já consciente, mas já articulando. Vocês estão entendendo o que ele quer dizer? Agora, o que é engraçado foi isso, foi o enumerador falou assim, é você que tem que agir aí. Chegou a sua vez, vai lá. Comecei a fazer um curso Reiki à distância, pretendo continuar aprendendo. O que o senhor acha dessa filosofia? Olha, Reiki é uma coisa antiga, né? Já está superado. O estado vibracional é melhor. Pensa nisso, o que você faz? Agora, para quem está começando, sempre ajuda. Movimentar a energia sempre ajuda muito, vale a pena. Agora, vendo aqui, uma é para você, outra para o Antônio. Outra pergunta. Há um ano venho pesquisando sobre projeção, mas ainda não comecei as técnicas. Acha que o ideal é começar um curso para afastar o medo e outros problemas pequenos? Melhor é você ler o livro Projeciologia com calma, anotar tudo e ler com bastante espírito crítico, consciência crítica. Isso ajuda. Em Mitologia, página 20, as influências mitológicas baratosféricas milenares. Poderia exemplificar? Seria a cabala uma estruturação baseada em mitos? É, mas o processo é a finalidade que eles usam nos mitos e nas magias. A finalidade nem sempre é cosmoética. Isso aí é que é o brabo. Puxar brasa para si. Isso é que eu estava falando aí com o nosso povo aí essa semana. Por exemplo, uma das coisas piores que eu vejo atualmente é a comorbidade entre o crack e o candomblé. Pensem nisso. Isso ainda não vi escrito em parte nenhuma, ninguém falou nisso. É eu que estou vendo através da TENEPS e do povo que eu tenho atingido aí. O senhor sempre fala dos aportes, ainda não entendi bem. Uma pena que o Lócio não está aí hoje, a vez dele. Vamos saber se tem aportes. O senhor poderia dar alguns exemplos? Pois é, quem é que quer falar aí, para não ser só eu? Você quer falar alguma coisa? Seria bom. Aportes. Ela. É bom você ver a família que você ganhou, a sua condição, o nível de educação que você recebeu, a saúde que você tem, enfim, o grau de instrução, isso para começar. E veja se tem alguma coisa especial que você recebeu que não faz parte da média, assim, alguma coisa que requeriu atenção e você vê nos seus amigos, na sua família, e aquilo não é tão comum. Isso, então, é um aporte mais, às vezes, específico do seu caso, né? Agora, aporte significa recebimento de alguma coisa útil para você executar a sua programação existencial. Então, por exemplo, aportes. Você tem algum curso formal? Quer dizer, educação formal. Você estudou? Você tirou algum diploma? Outra coisa, você tem algum dinheirinho, assim, de um pé de meia da família? Você tem suporte, por exemplo, não estou falando aporte, suporte econômico financeiro dentro do seu processo? Outra coisa de aporte. O seu corpo, por exemplo, movimenta bem as pernas, os braços? Como é que é isso? Tudo é aporte. Como é que é a sua cabeça? Sua memória é boa? Como é que é isso? Isso tudo é aporte.
Você tem excesso de peso no corpo ou não? Porque você tem excesso, a culpa é sua. Mas não é a porta. Mas agora, o seu corpo é bom? Você já leu isso tudo, né? Qual é o significado da palavra educação, etimologicamente falando? Qual é a diferença entre cultura e educação? O processo de educação é o seguinte, é a pessoa começar a ser polida para a evolução dela. Então, é um processo de burilamento. Educar, então, é esculpir alguma coisa melhor dentro da vida da pessoa, da consciência dela. Principalmente do ponto de vista de cognição. Educar, então, é melhorar o conhecimento. Cognição é o conhecimento. Então, a diferença entre cultura. Cultura é a mescla, a mistura, a bagagem, a reunião de educação ou de conhecimento ou de cognição da pessoa, principalmente do ponto de vista social. Então, essa educação social é que forma a cultura. Agora, a educação em si é vamos dizer assim, aquela erudição da pessoa. Isso mostra o nível de educação dela. Uma pessoa pode ser superficial, então ela é semi-educada, é meio educada, mas não quer dizer que ela seja refinada. Agora, uma pessoa pode ser refinada do ponto de vista cultural. Ela é poliglota, ela é viajada, ela é lida. Então, a cultura dela é maior do que a média. Isso é erudição. E chama-se também polimatia. Agora, o que se passa? Hoje tem uma cultura, vamos dizer, rastaquera. Ela é mais baixinha, é menor. Essa é a cultura, por exemplo, dos blogs que a gente vê, etc. Não tem tanta profundidade. É um negócio de uso imediato, rapidinho, superficial, efêmero, fugaz. Agora, o problema é nós termos educação sobre cognições ou conhecimentos com profundidade e também com uma manifestação duradoura, que aquilo serve para o processo de evolução. É o que nós tentamos colocar na enciclopédia, é o que a gente fala aqui, é o que a gente procura ter. Até um certo ponto, por exemplo, toda ciência caminha para a erudição. É o que nós estamos caminhando aqui com o processo da conscienciologia. Já tem dados nossos que o povo, querendo ou não, a gente é obrigado a reconhecer que tem cultura, erudição e polimatia. Não adianta querer fugir disso. E nós não estamos fazendo elitismo. Ninguém está procurando ser elitista aqui. Eu falo besteira aqui, dentro das coisas que eu preciso, de colocar ali em bobagem, de colocar ali eu falo, os negócios todos. Nós não temos elitismo. Se fosse elitismo, seria aquilo. Não. Tudo pontificar. O negócio é diferente. Então, é necessário ver cultura e educação. A cultura do Brasil é uma pena, porque é mais baseada em futebol e samba. Isso aí é muito ainda rastaquera, é muito pequenininho. Aí isso é a massa humana impensante. Então, o nível cultural nosso é menor. Por exemplo, na França, a cultura já é maior. Por quê? Existe uma tradição francesa, mesmo as coisas antigas, desde o ancien régime, quer dizer, desde o regime político antigo até o moderno, e eles conservaram uma certa tradição. Lá tem uma tradição até na zona rural, com uma certa cultura provincial, daqui, dali, Provence, no outro lugar, no Midi, Languedoc, cada um tem o seu específico. O Brasil tem cultura desse jeito. O Nordeste é diferente do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é diferente de Minas Gerais, mas o nível de essência ainda é pequeno. Então, nós temos que ver, há uma diferença básica entre cultura e educação. O processo nosso é melhorar a cultura com cognições para a evolução, que é o que a gente tenta fazer na conscienciologia. E aumentar a educação. Por isso que a gente fala para todo mundo fazer o mestrado, chegar no doutorado, para falar de igual para igual, olho no olho das pessoas. Porque dentro da universidade isso aí é importante. Se fosse na minha época que valia mestrado, eu teria feito mestrado e doutorado. Eu não faço porque isso não é da minha época. Na minha época, começando a ter pós-doutorado, pós-curso, pós-isso, pós-aquilo. Isso que eu fiz no Japão equivaleria ao pós.
Você está entendendo? Desses que tem hoje. Os cursos que eu fiz, por exemplo, as observações que eu fui fazer nas Filipinas, em Hong Kong, na China, tudo isso são pós. Agora, o que se passa? Não havia mestrado nem doutorado, senão eu teria feito. Só para ficar de igual para igual, dentro da situação. Então, por exemplo, eu aqui sou um reles, como eu falo sobre advocacia. Eu não estudei advocacia. Eu sou da rabulística. Eu sou da rabulística do ponto de vista geral, porque eu não tenho nem mestrado nem doutorado. Vocês é que tem. Aqui tem um monte, já são dezenas dessas pessoas que estão conosco que têm mestrado, etc. De modo que, pense bem, a educação tem que ser mantida, acrescentada e desenvolvida através do autodidatismo, que é o melhor que tem. Ficar só na universidade não resolve o processo de educação, não. Nós temos que ter mais do que isso. Aqui, professor? Sim. Na página 20, o senhor poderia comentar o último item da crescendologia? Crescendologia. O crescendo, séculos de viciações, milênios de reparações. O caso é o seguinte, por exemplo, uma pessoa mata a outra. Pelo cálculo que eu estive estudando, dentro de um processo, por exemplo, um homicídio doloso, você sabe o que é o processo do dolo, aquela coisa toda? A pessoa às vezes demora, numa média, eu estudei isso durante algumas décadas, de um monte de casos. É mais ou menos 7 séculos e meio. A pessoa demora até reajustar na interpretação do grupo kármico. É lógico que ela não vai continuar fazendo besteira. Tem que melhorar fazendo a recomposição disso. Agora, um homicídio é isso. Pensa bem o resto, que agora você vai ter ideia. O crescendo, séculos de viciações, milênios de reparação. Se um homicídio dá mais de meio milênio, como é que fica? Vamos pensar. O negócio não é fácil. Você entendeu, né? Entendi. De modo que é necessário a gente ver muito esse processo da para-ilicitude. É o ilícito brabo. Outra coisa, eu já falei aqui essa semana mesmo aí, passada eu estava falando, que eu acho que o que mais mata na Terra não é a arma de fogo. O que mais mata é o assédio. Os assediadores praticam homicídio. Essa hora assim, deve ter milhares morrendo, praticado por eles. Agora vai o médico, vai a turma da polícia, vai o detetive, vai o juiz. Eles veem uma coisa depois que já foi feito. E alguém levou, que é o assediado, leva a culpa. Mas quem matou mesmo, às vezes, foi o assediador, o extrafísico. Entendeu? Está cheio de homicídio desse jeito. E tem aquelas pessoas que morrem de uma hora para outra que ninguém sabe por quê. Muitos casos desse, coração, AVC, as coisas de processo, pneumonite e outras coisas mais, isso tudo existe por assédio. A hora que intensifica a tensão do assediador, aquilo dá o trauma. Sabe como é que é? Dá um impacto, implode. Aí a pessoa desativa o corpo. Morre. Entendeu? Entendi. De modo que a para-ilicitude. O que é que vocês entendem ou não entendem nesse assunto? Como é que nós ficamos com isso? Professor, do processo. Poderia fazer outra pergunta? O senhor já falou em uma tertúlia sobre os experimentos que o senhor fez nos Estados Unidos, com uma equipe lá nos Estados Unidos. Esses experimentos eles eram mais... a tônica era mais fenomenológica ou... Não, é só de fenômeno, principalmente de efeito físico. Eles queriam, eram isso. Eu fiz 42 curtas sobre o assunto. Agora tudo ficou com eles. Agora, como eles pagavam as coisas, eu não podia ficar nada, e eu fiz um trato, de não divulgar nada daquilo, para não expor essas pessoas. Porque é sempre assim. Você tem uma ideia? Vamos abrir o jogo para você, só para você entender. Eu, durante muitos anos, participei da American Society for Psychic Research. É a melhor, mais avançada que tem no mundo sobre parapsicologia. Eu era lá de dentro. Eu, às vezes, fazia viagem quase todo ano para ir lá, para ver as publicações, ver as revistas, me atualizar, aquelas que eu não assinava aqui no Brasil, ver os livros que tinham saído, conversar com a turma dos meus amigos e tal.
Nesse assunto, às vezes, eu atingi o povo lá da American Society, que vinha o cara da América, do fim do mundo, por exemplo, da África do Sul, o outro que vinha da Holanda, e eu estava lá, então eu atingi esse povo junto com os outros, sobre o mesmo processo de energia, a situação toda. Agora, com o passar do tempo, eles ficaram me conhecendo, então queriam que eu até trabalhasse em um hospital, do jeito que o doutor Bernard Grad já fazia. Eu não topei a parada. Mas eles, de vez em quando, me pediam, eu fazia reunião com esse povo. Então, por exemplo, 40 daqueles sponsors. Sponsors são as pessoas ricas, milionárias, que dão dinheiro para sustentar essas instituições. São os sponsors. Entende? São aqueles que sustentam. Os promotores da história, está entendendo? E que sustentam mesmo. Agora, eu fazia essas reuniões, às vezes 2 horas com eles, caladinho, tudo sigilosamente, às vezes até na própria American Society. Arranjava uma sala lá e atingia 40 pessoas durante 2 horas, mexendo com as energias. Isso nunca veio a furo, nunca veio a público, ninguém sabe dessas coisas todas. Isso é só para você ter uma ideia. Eu, com o passar do tempo, parei com tudo isso. A mesma coisa, por exemplo, eu cheguei aí em várias universidades. Uma delas que eu fui foi Princeton, a outra na Columbia University. Na Colômbia, eu cheguei a fazer pesquisa com um monte de cientistas, tudo verificando, filmando, etc. Tal. Nunca isso saiu, nunca veio a público. Então, os americanos, esse negócio que nós falamos, que o Brasil tem o jeitinho dos americanos é muito pior e, vamos dizer, marginal do que o nosso no Brasil. É um monte de coisa que não aparece em imposto de renda, que não tem nada lá, é muito comum. Se você pegar um monte de gibi do jeito que eu fazia, um montão assim, ó, levava lá e eles te davam $20 mil. Não tinha nada de imposto de renda naquilo. Que é comic book. Assim, ó, tem um monte de jeitinho nos Estados Unidos. E o povo fica falando que isso tudo é certo. Por isso que eu não confio. Eu estudei no Wall Street. Aquilo lá não é confiável. A gente sabe que o negócio, de uma hora para outra, eles criam uma bolha, derrubam tudo, do jeito que aconteceu agora. Não é confiável. É uma boa coisa isso que estão começando a fazer lá, que o Obama está fazendo, de ver se regra com as novas leis dentro do processo do regime econômico americano. Esse capitalismo selvagem deles derruba tudo. Não tem saída. Então você veja como é o processo dessa história. Essa turma toda, por exemplo, eles me ajudaram muito, por causa das viagens, um monte de coisa. Então eu fazia pesquisa disso. A gente levava, eu mesmo às vezes incentivava os fenômenos, os médios, o sensitivo, entende como é que é? Para melhorar isso. Agora, eu fiz isso nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, no Japão, no Manila, nas Filipinas, Hong Kong, na China, em vários lugares, nas Filipinas até em outros lugares, porque em outros lugares a gente foi para o interior para ver nas outras, interior das Filipinas, quer dizer, nós fomos para outras ilhas, que lá são 7 mil ilhas. Então a gente vai em outras ilhas para ver quem é que fazia esse processo. Agora, em Manila, por exemplo, foi lá que eu conheci o Tertuliano Terti. Era um grande médium, um cara que dirigia centro espírita lá, em Manila. Agora, aparecia aquelas meninas de 17 anos, e fazia lá, entrava em transe, começava a tirar o troço da barriga de todo mundo via, eles filmavam. Foi lá que tinha também o Agpawa, Tony Agpawa, que o povo do mundo inteiro ia lá para ele fazer cirurgia com ele. Eu conheci esse homem também. Aí depois deram muito dinheiro para ele, ele piorou tudo, o troço deu para trás. Nada funcionou mais. Tony Agpawa era o nome dele. Sabe? Agora, por aí, então, você vê o processo, como é que são esses casos de pesquisa. Agora, eu, durante a certa temporada, tinha até uma certa esperança de começar a fazer pesquisa, bancar mesmo, cientista, igual os outros. Mas aí eu fui conversar com vários caras, e o que me desiludiu foi o César Lattes. César Lattes viu o alcance, o que é que eu queria, como é que ia fazer, não entra nisso, vai escutar a sua cara. Isso aí tudo vai dar na sua cabeça. Faça as coisas por você, tira partido daquilo que você entender e vai em frente. Agora não conta aqui com... Eu também tinha uma certa desilusão, porque muita coisa fizeram contra ele. Ele também teve muita pressão em cima dele. Mas ele era um cara, estudou negócio físico ali para valer, palpável. Difícil. Aproveitando aí o gancho do jeitinho americano, estadunidense, essa malandragem estadunidense, que é que domina o mundo,
Tem uma frase no jurídico, que tem em latim, que fala: nem tudo que é lícito é honesto. E é bem isso, né? Nem tudo que é lícito é cosmoético, é ético. Depende do modo de você apresentar a licitude. Ela tem que ser bem apresentada de acordo com os cânones naturais, né, da cosmoética. No nosso caso, por exemplo, é a cosmoética. Nem sempre ela é. Então a gente tem que examinar isso, como é que é. Há muito macete, há muito jeito de você tirar o corpo ou torcer os fatos. Isso aí é terrível. Você pode explicar melhor essa condição que o César Lattes falou para você? Ele falou para você não entrar no processo da pesquisa oficial, é isso, na universidade? Eu queria fazer uns negócios. Eu falei com ele naquela época que a pesquisa estava até na ponta. Que aquele nosso amigo da África do Sul tinha visto o coração. Sabe como é que é? Lembra dele? Então, tinha feito a primeira cirurgia fora, né? Parando o coração, aquele negócio todo. Então, eu falei com o César Lattes, eu falei assim, eu tenho umas ideias assim, assim, assim. Eu falei assim, suas ideias são substanciais, isso aí deve dar alguma coisa. Mas eu não tinha conselho entrar nisso. Se eu for dar opinião, se fosse comigo, eu não entrava nessa. Cuida da sua vida, vê as coisas que você faz, tira as conclusões de você. Mais tarde, se quiser, você escreve essas coisas, vê o que você faz. Mas não entra nisso. Agora, veja, o negócio todo, eu já tinha visto o negócio perto e quebrei a cara, né? Não foi comigo. Mas a minha amiga Maria Aparecida, a Cidinha Aparecida, que foi a que tirou fotografias do meu livro lá, Desobsessão, com André Luiz. Porque quem fez essa fotografia fui eu, o livro era do André Luiz, mas eu fiz para chamar a atenção, colocar a coisa na prática, para mostrar o que era desobsessão. Então, essa nossa amiga estava no Brasil e eu falei com ela para tirar foto. Ela tirou foto da minha mãe, que está lá no livro, minha tia, aquele negócio todo, o povo todo, que tudo foi feito lá. Ela era boa nas coisas que ela fazia, e cientista, fazia pesquisa, gostava de debater comigo essas coisas. Agora, a Cida, então, lá pelas tantas, resolveu ir mesmo para os Estados Unidos e começou a fazer pesquisa. E ela começou a fazer pesquisa de estudo do processo feminino na ginecologia, principalmente processo de radioatividade. E para ver, por exemplo, o colo do útero, aquela coisa toda. E ela chegou depois, munida desses diplomas todos, e entrou em São Paulo. Chegou lá, os nossos colegas tudo boicotaram a Cida. Ela chegou, voltou para mim, chorando da Uberaba. Assim, Valdo, concepção, Brasil, as coisas todas que eu sei. Eu estou na ponta, todo mundo está sonegando, está fechando as portas todas, não querem que eu entre. O negócio é muito avançado. Eu falei assim, então é o seguinte, você vai casar com o Venom, vai embora para os Estados Unidos. Vai para lá, vai para Bethesda, vai lá para aquele lado. Ela foi batata, ela foi embora, casou com o Venom, que era o outro, o Venom Harris, que era meu colega também, pesquisador da NASA. Você está entendendo como é que é? Alto nível. Agora, nós já conhecemos tudo isso, porque o Chico, quando eu fui aos Estados Unidos com ele, nós ficamos já na casa dela. Era um apartamento, aquele negócio todo. E outra coisa, tudo dela era técnico. Ela era uma técnica, não era terrível. Pra você ter uma ideia, o local que ela estudava naquela ocasião, isso na década de 1965, 66, o edifício onde ela estudou só tinha uma porta embaixo. E tinha 20 andares para cima, era uma caixa preta, não tinha nada. Não entrava nada, só entrava processo de ar, aquelas coisas todas, mas não tinha nem janela. Agora, o que é que se passa nisso? O estudo dela era tudo profundo. Então, eu nunca pude esquecer, eu sempre falo isso, eu lembro dela e lembro da história. Na porta de saída do apartamentão que eles viviam, do lado esquerdo, assim, antes da porta, tinha uma série de aparelhos. Então, os aparelhos, tinha todos esses aparelhos que eu uso e mais alguma coisa. Então tinha higrômetro, temperatura, isso e aquilo. Então ela, antes de vestir qualquer roupa,
ou usar qualquer coisa, ela chegava e via como é que estava a meteorologia através dos aparelhos. Entendeu? Agora, depois eu falei assim, mas aí o Chico mesmo ficou interessado, mas que coisa, por que precisa disso? Assim, por que esse negócio? Eu falei assim, escuta, vocês nunca passaram o inverno aqui. Vocês não sabem o que é o inverno nesse lugar. Gente, mas isso aqui é uma beleza, parece uma eterna primavera. Eu só notei uma coisa, não tem tanto passarinho igual no Brasil, realmente. Lá é tudo verde, mas não tinha tanto passarinho, sabe? Agora, ela então falou assim, que a hora que vem o inverno, fica tudo isolado. Se você não tiver amigos, que você faz durante o verão, chega no inverno, você vira cenobita, você vira eremita. Então, esse é o motivo que eu tenho que ver isso aqui, para fazer o social. Eu tenho que sair, jogar tênis, compor, para ter meu grupo, cultivar amizade. Para, durante o inverno, eu ter gente, senão ninguém aguenta. Então, isso é para você ver como era a técnica, de detalhe, para viver socialmente, etc. Agora, o Vernon Harris era a mesma coisa. Esse que era lá, alta patente lá da aeronáutica e tal, e pesquisador, cientista. E ela casou, deixou. Agora, veja, aquele negócio de São Paulo, eu nunca pude esquecer. Você está entendendo? E outra coisa, ela estava nos melhores lugares em São Paulo. São Paulo estava na ponta, onde tinha mais dinheiro, hospital, o povo todo. Eu falei assim, não, vai embora, volta para os Estados Unidos, que é melhor. O Brasil ainda não está. Você fez um gap muito grande entre a realidade da medicina e o brasileiro. O gap ficou muito grande, não dava. Eles não estavam entendendo nada. E ela foi embora. Casou com o homem e tal. Agora, é muito engraçado, as roupas, o negócio todo de acordo. Roupa de inverno, roupa de verão. As coisas todas. Ela mostrou para a gente, o Chico queria entender, né? Porque o Chico gostava de ver esse negócio de mulher e tal. Como é que era? Então mostrou para ele. Foi muito engraçado. Agora, o local lá, por exemplo, Silver Spring. Há pouco tempo eu vi um negócio de Silver Spring que cometeu um assassinato. Que é a coisa rara lá naquela... É assim cientista, a área toda. É Bethesda, sabe como é que é? Agora, eu vi... Depois de muitos anos, eu vi Silver Spring, apareceu lá, uma cena da rua, teve até lugar que eu passei, que eu conheci e tal. Tudo lá do lugar, é cidadezinha. Mas tudo de alto nível, sabe? A vida. Mas o que você queria? Não, a questão do César Lattes, você tem citado sempre o nível dele em relação para psiquismo. Ele tinha algum nível? Não, ele não tinha nada. O processo dele era só de física, por isso que eu queria. E o meu negócio era também estudar o processo tipo física pura, né? Que é a ciência convencional mesmo, para valer. Por isso que eu fui para falar com o dono da porcada. Deixei todos os porcos para falar com o dono da porcada. Vamos falar quem é que manda. É o cara que teve experiência. E você... Eu estava certo. Era o melhor. Você falou que ia expor alguma coisa e ele disse que não era bom. Não, porque eu tinha uma série de coisas. Na ocasião, tinha um amigo meu que fez o levantamento da Alma. Eu tinha feito isso naquela ocasião. 16 coisas que eu tinha ideia de pesquisar. Agora, com o tempo, muitas fizeram. Essas que eu falo, por exemplo, o timo. Eu cheguei à conclusão, pelas minhas observações da clínica, atendendo muita gente, que o timo continuava funcionando depois de uma certa idade, conforme o temperamento da pessoa, o corpo dela, etc. Mais tarde eu descobri isso. Hoje é ponto pacífico. Quando eu fui falar, quase brigaram comigo, quase me bateram. Outras coisas assim, eu falei, os neurônios também eles são recuperados, processo da cabeça. Havia uma superstição, sei lá o quê, a teoria da ocasião que isso era impossível. Que a célula nervosa morria e era de uma vez só. E eu tinha visto que não era, pelas observações minhas, de consultório, as coisas todas. Mas tudo isso serve de milhões de dólares para você fazer pesquisa e chegar. Peguei e se dedicar a esse negócio, para fazer, para valer. Mas no meio tinha alguma... que se ia falar alguma coisa de interação da física com a multidimensionalidade? Né? Não, o problema todo é que ele teve muito problema com os negócios, porque ele falou lá o PLI dele, aquele negócio todo que ele descobriu e tal.
Ele foi chamado até, aventado até para receber prêmio Nobel, passaram para outro. E depois eles falaram até que ele estava doido. O homem estava doido, coisa nenhuma. Fizeram uma daquele do Reich e outros mais desse jeito. Coloca o cara como o Tesla, que são doidos. Ele também faz a mesma coisa. Foi no Em parte, ele foi o nosso Tesla. Mas ele parece que é considerado um dos maiores ou o maior físico brasileiro. Ele é das maiores cabeças. Mas quem... Os que eu descobri aí, que eu vi, esse homem era uma cabeça. Agora ele era de elaboração mental, de alto nível. Uma cabeça, muito inteligente. Agora, por exemplo, era mais ajustado, por exemplo, que o Simmons. O Simmons tinha uma inteligência aguda desse jeito, mas não era ajustado, era um cara... Bebia, fumava, era doido, mas é uma capacidade, um psiquismo, uma capacidade de percussiência impressionante. Eu, se fosse processo do governo, eu ia procurar esses caras todos para colocar, para ajudar o Brasil, por exemplo. Colocar todo mundo funcionando. Não, vamos ajudar o Brasil. Aqui, ó. Não interessa se é da área dele ou fora da área. Juntar tudo numa coisa só. Você está entendendo? Isso é que seria o ideal. Então, os elders, os grandes sábios, isso aí desde a Grécia Antiga eles queriam fazer. Agora, nunca conseguiram fazer muito, não. Fizeram uma coisa ou outra. O caso, por exemplo, dos jurisconsultos, uns caras desses aí da época, uma coisa ou outra, mas tudo um petit comitê. Não foi grande coisa. Você entendeu? É. Ovaldo, como é que foi que você conheceu o César Lattes? César Lattes foi devido aos meus problemas de ciência, né? As coisas que você vive, conversa com gente, conversa com isso. Eu, às vezes, recebia na minha casa mesmo no Rio, muita gente, né? Você pensar. Por exemplo, tem cara que eu recebi fora de série em casa, que depois sumiu. Por exemplo, o cara que descobriu a Olimpíada Cultural, ele esteve lá em casa porque ele estava com problema na cabeça. Por quê? A Espanha pegou o negócio, absorveu tudo, chupou dele todas as ideias e fizeram a Olimpíada. E ele nem cuspiu o cara fora. Aquilo deu um trauma no sujeito, que foi uma coisa de doido. Igual esse, assim, atingiu um monte de gente lá em casa. E ele era um cara, uma cabeça, brasileiro. Mas ele estava todo desacoroçoado, não queria saber não, desanimou com o mundo, com as coisas, não queria saber de nada. Agora, muita coisa desse povo também eu tinha contato, por causa do povo rico, do Benito. Quando eles tinham um problema, ele levava para eu resolver os caras. Entende? Do ponto de vista parapsíquico, né? Vamos ver o que a gente faz. E foi para assim. Agora, no caso do César Lattes, foi contato com os outros, gente de universidade, essa coisa toda. Você sabe que eu cheguei a fazer, mesmo no Rio, mesmo com a Conscienciologia, eu cheguei a dar muita palestra em universidade. Está entendendo? Eles pediam. Não eram os professores que pediam, nem a administração, não, os alunos. O jeito que aconteceu no ITA, eu ia muito ao ITA, tal, aquele negócio por causa disso. Ou que se interessa. Agora, os alunos é que chamavam, que clamavam, porque queria coisa nova, entende como é que é? Aqueles pesquisavam. Quando o negócio era bom, eu atendia, eu ia lá. Agora, eu estive no Fundão, eu estive na várias daquelas universidades do Rio, essas mais conhecidas, portanto é lá, Unicamp, ITA, o INPE, todo lá desse povo todo eu estive lá. Agora, fora os outros lugares que eu ia, e às vezes fazia meus cursos na universidade, né? Você ia na cidade para fazer os cursos da Conscienciologia e fazia isso dentro da universidade. Inclusive, até em algumas PUCs eu apareci. Teve uma PUC, então, que foi um negócio bravo. Eu fui falar, essa foi aqui no Paraná. E os alunos começaram a ficar muito entusiasmados com os assuntos, e eles tinham colocado uma pessoa moderadora para entrar na história. Mas é um negócio terrível isso tudo, né? E eu tinha que bancar ali o educado, aquela coisa toda, foi uma coisa. Aí
um dos caras lá, no fim de tudo, um dos acadêmicos vira lá para mim e fala assim, professor, eu quero saber uma coisa, a minha namorada não está aqui, eu precisava que ela visse o seu curso, quando é que o senhor volta? Eu falei assim, aqui eu acho que eu não volto nunca mais, né? E olhei assim para a moderadora que estava lá, o povo tudo caiu na gargalhada. Eu meti o pau, né, em tudo que eu achava que estava errado. Agora, nesse caso aí da PUC, eu fui falar sobre sexologia. Então você já viu, né? O negócio estava terrível. Mas não foi eu, foi eles que escolheram. O negócio foi assim. O que você queria? Ó, duas coisas. Primeiro, não sei se você já viu aí na argumentologia, página 20, exemplologia, tá para ilititude nos dois, em vez de ilicitude, está com T em vez de C. Ah, sim. Tanto num quanto no outro, nos dois. Ah. Mas a minha pergunta... Eu preciso ver lá como é que está, muito bom. Eu vou olhar. A minha pergunta é na página 19, sim. Na parafatologia, o último item. A mudança de parajurisdição na transmigração. O que eu queria perguntar é o seguinte, na questão da transmigração, você já comentou várias situações sobre esse tema. Muitas vezes, o evoluciólogo ele entra como uma espécie quer dizer, ele é um especialista no paradireito, né? Você já comentou, vê se eu estou enganado, da questão do evoluciólogo fazer intercessão a favor, às vezes, ou na defesa, para que aquela determinada consciência não seja transmigrada ou seja transmigrada. Funciona algo mais ou menos? Não, eles não precisam estudar isso. A hora que eles determinam a situação, já vem tudo estudado. Os processos já estão todos frios, pacíficos. Mas aí, como é que eles determinam? Não há debate sobre isso. Como é que eles determinam isso? No caso seria pela ficha da pessoa. Então, mas é na base... O cara está 1 milênio daquele jeito, parou no tempo, não tem jeito. Vai embora. E aí, mas isso é em que instância? Do ponto de vista de serenão ou do ponto de vista de evoluciólogo? Serenão é que olha isso. Que agora, o evoluciólogo é apenas cumpre o mandato, do jeito que eu faço com o enumerador, com os povos. Certo. Cumpre o mandato. E essa questão, que você já comentou também, que às vezes a pessoa ela não é transmigrada em função das outras consciências que ela está ligada, que ela está relacionada. Não, uma coisa prende a outra, ainda não está no ponto. Isso. Ela tem que estar de vez para ir. Né? E quem que avalia isso? No caso são os serenos. Isso está na ficha, tem tudo lá. Aí considera se tal ou não. Não adianta querer procurar uma pessoa para ser o responsável pelo processo. O responsável pelo processo é igualzinho à vida. Não adianta a pessoa procurar um fiscal que esteja olhando se você é isso ou aquilo. Não. As próprias energias suas já categorizam seu nível evolutivo. Lá é a mesma coisa. E existe Agora, isso aqui, da parajurisdição, a pessoa vai sair dessa jurisdição. Dos serenões daqui, eles estão julgando essa turma toda, passando a mão para os serenões de lá. Os serenões vão cuidar desse planeta inferior. Eles vão recepcionar. Então, eles é que vão pegar daí para frente, para ver o que dá. Agora, por exemplo, a minha pergunta básica era aquela. Tem alguém que está passando a segunda vez? Eu disse, não, vocês não. Se passar por uma, já chega. Então, mas... Isso foi a consciência falando para mim. Não, quem já passou por uma, já chega. Então quer dizer que conosco não tem nada. Mas essa fronteira, essa delimitação, quando está prestes a, que pode recuar, não ser transmigrado? Não, a hora que eles começaram a fazer o negócio na Terra é para valer mesmo. Porque tudo que se fazia antes era assim, esporádico, uma coisa, entende, avulsa, muito rara. Agora não, o processo agora é maciço, chegou a hora. O amadurecimento, a maturidade do processo evolutivo da Terra. Então, na hora que entra esse processo maciço, esse colegiado de serenões, por exemplo, estabelecem esse critério? Isso é bem, o negócio começou em 1100. Então. Tempo, você sabe, é relativo. E aí o indicador, Valdo, seria o processo da energia da pessoa? Quer dizer, chega um dos caras mais sérios nessa história aí, para mim, é o reurbanizador. Ele está nessa aí desde essa época. Os que eu vi aí da Helvex, os mais sérios. Mas a gente pode falar que vamos dizer assim, como critérios dessa transmigração seria o processo patológico daquela consciência e a repercussão que ela tem
perante os outros. Perante os outros. Isso seria um critério. É um critério. Se ela passa daquilo, quer dizer, deve ter um padrão de referência, né? Uma boa parte deles, alguns deles, eles estão até bem lúcidos, mas a presença faz mal para todo mundo. Você está entendendo como é que é? A intenção não tem jeito, mas há uma lucidez maligna. Esse aqui é o X. Piora ainda mais a situação, né? Como agravante. Eu, por exemplo, hoje eu pedi para o Roberto para ele estudar para mim o processo da convivialidade nociva. Essa convivialidade nociva, que eu quero fazer um verbete nisso. Talvez convivência nociva, seria uma coisa assim. É o seguinte, por exemplo, por que é que o serenão precisa de ser anônimo? Por que é, por exemplo, que o evoluciólogo não aparece aqui, não participa das nossas coisas? Até o momento nunca aconteceu. Entende? Por que é que tem planeta mais evoluído do que aqui, tão longe? São anos-luz de distância, outra galáxia, tudo isso. Isso é uma compartimentação da própria evolução necessária. Agora, o que eu quero saber, eu pedi para ele o seguinte: quais são as características disso? Quais são os fatores que desencadeiam isso? Quem é responsável por isso? Por quê? É isso que eu quero explicar no verbete, das nossas coisas. Agora, sobre o processo de pesquisa, o Roberto foi lá, pesquisou o negócio do kiwi, eu estava certo. Estão falando isso? Mas até o máximo, as palavras que eu falei com ele estão tudo lá em inglês. Eu nunca li sobre isso, não sabia de nada do negócio de kiwi. Agora veja, minhas observações são perfeitas com aquilo que aconteceu comigo. Uhum. É tanto que eu estou tomando desde aquela época, minhas coisas andaram melhorando tudo. De modo que, vocês estão aí, principalmente as mulheres que têm queratose ou ceratose, que é a mesma coisa, que é o início que prepara até para dar o câncer, comece a comer kiwi. Deve comer pelo menos 3 quilos por dia junto com a comida. Isso é a minha receita. 3 quilos por dia junto com a comida. Não deve comer separado, não, porque ele tem acidez, etc. E outra coisa, o kiwi, vocês têm que tirar a pele dele, não precisa de cortar nem nada não, tira a pele dele e come tudo, o mais. Só tem um pedacinho de pau no cabo dele, lá na raiz dele, tem um pedacinho que é duro, aquilo eu já não come. Mas o mais, agora ele melhora a ceratose ou queratose. Tudo que começa a criar na pele, que depois descasca, desaparece, ou fica aquele montinho, fica uma coisinha outra, isso aqui é a queratose. Isso aí melhora. Agora, eu vi que o negócio funcionou comigo espontaneamente. Eu falei assim, mas por que isso? Eu estava com um processo na minha boca, eu tinha mordido a bochecha e ficou aquele calombo. Eu mostrei até para o Nádio, falei assim, você que já olhou o câncer aqui, vê se isso aqui vai virar câncer, como é que está a situação. Eu disse, não, isso aí é capaz de ser reabsorvido. Agora, e deu até um osciloma, uma coisa, mas não passei aqui porque não adiantava. Agora o negócio continuou tudo do meu jeito. Já tinha meses. Aí eu comecei, quando eu vi, de um dia para outro aquilo começou a diminuir. 3 dias depois desapareceu. Aí eu fui olhar e falei assim, o que é que tem de novo? Remédio não tem nada. Comida não tem nada. Não, é o kiwi. Então vamos examinar se o kiwi tem alguma coisa. Foi assim que eu descobri. Está vendo? O kiwi fez o negócio desaparecer. Aí eu comecei a ver alguma ceratose que eu tinha na perna, no lugar. Fui olhar, está tudo desaparecendo. E eu continuei com o meu kiwi. Vocês estão entendendo? Então, isso aí vale a pena, está comprovado. Agora, eu estou nos meus 78 anos, mas não perdi meu feeling de pesquisa. Estou de olho, hein? Estou de olho. Cuidado comigo. Uma observação dessa, sabe? Essa aqui é a verdadeira observação de pesquisa. Né? É a hard science. Você está entendendo? Que você entra nela. Professor Valdo, nesse processo da transmigração, quais que são as funções que os evoluciólogos fazem e os serenões? Quais são os tipos de papéis que eles atuam? Quanto maior o grupo mais avançado, aquele círculo da coletividade, mais alta é a consciência. Então, os serenões é o negócio por atacadão.
evoluciólogo vê o negócio por segmento, por aí vai. No caso, são os serenões que fazem aqueles heteroencapsulamentos para poder justamente levar as Não, consciências. não é que eles fazem, não. Quem faz é todo mundo igual, somos nós mesmos. É aquilo que eu mesmo pratiquei, isso aí, na década de 70, por exemplo. Eu saía do corpo, eles colocavam bastante energia, o enumerador fazia isso junto comigo, várias vezes. Você chegava lá para melhorar o ambiente. Na hora que melhora, então, você tira quem sobrou, como é que é, para limpar o ambiente. É a baratosfera mesmo, é limpar o inferno. Então, mas, por exemplo, as levas das consex são transmigradas, quando elas são levadas, quem que faz esse trabalho com a energia? Tudo tem serenões evolucionados. Todos serenões. Agora, tem de lá e tem de cá. Eles entrosam tudo. O jeito que faz os processos de volitação, essa fez de um planeta para outro. Certo. Aí são evoluciólogos e serenões que trabalham juntos nesse processo. Mas aí eu estava comentando com o Lógico que são mais os serenões que vão fazer tipo uma avaliação da ficha da pessoa para poder, de certa forma, determinar. Eles já sabem. Gente, tudo que tem aqui é caricatura do que tem lá. As comunidades mais evoluídas são todas maiores do que isso. Todo esse processo de computação, essa coisa que o povo fica em tudo, né? Como é que é esse iPhone 4? Isso tudo é besteira. O negócio extrafísico é muito mais avançado. Só a instantaneidade das coisas. É o negócio do AIEC. Instantaneidade. Uma loucura. Bom, mas assim, eles já sabem, quer dizer, já tem esse padrão, esse critério. Mas, por exemplo, eles tiveram que ter uma definição. Só para você ter uma ideia. Vamos falar uma coisa para liquidar com isso aí, você está querendo ter os detalhes. Quando eles começaram a pensar isso, eu penso, lá em 1100 por aí para fora, eles já tinham pontos que já ia embora. Já sabiam direitinho, esse aqui não vai ter saída. Nesses próximos séculos eles não vão conseguir nada. Mas eles deixaram para ver como é que é. Mas eles já sabiam quantos bilhões iam embora. Nossa, para mim é bilhão. O negócio é bilhões que tem aqui. Agora veja, a Terra, isso aqui já funciona há muito tempo. O Homo sapiens, por exemplo, tem muito tempo. Se você for pensar, olha depois como é o processo histórico que hoje eles admitem. Outra coisa, a ciência convencional ainda não tem todos os dados certinhos, não. Isso tudo aí, sabe, é achismo ainda. Esse negócio de cronêmica, você não pode ir no bico disso, não. Eu não confio em nada. Mas, por exemplo, são milhões de anos que tem. Agora, esqueça os milhões de anos e pense. 500 milênios, que é meio bilhão, tá certo? Então pense, 500 milênios. Jesus Cristo são 2 milênios. Raciocina. O tanto de Homo sapiens que havia. Agora, Homo sapiens que não era bem sapiens, mas que era estultos, né? Estúpidos, abstúpidos e outras coisas mais. Mas que era, né? Já estava começando. Somos nós. Que o Homo sapiens é que predominou. Que é o que está acontecendo conosco. Hoje nós somos Homo sapiens sapiens. Quer dizer, é super sábio, é 2 vezes sapo, né? Sapão. Agora, isso tudo ele já tinha ideia naquela ocasião. Foram agora observando o desdobrar dos outros séculos. Foi aí que vieram todas essas oportunidades de melhoria, tipo Renascença, Iluminismo, Enciclopédia, a própria Revolução Francesa que descambou, aquele negócio todo. Todas essas coisas que aconteceram. O problema, por exemplo, de diminuir a monarquia e outras ilhas por aí afora, tudo eles visaram isso. Até chegar na condição atual. Agora, o melhor da história é que isso tem uma lógica danada, mesmo para aqueles que não têm nada de parapsiquismo, faz a pessoa pensar. Sem dúvida. O negócio da reorganização, que eu falo isso há algum tempo, nunca teve ninguém que pudesse arranjar argumento para refutar isso como teoria apenas. Precisando tudo que eu falo. Então, a ideia mesmo é para entender essa lógica evolutiva, né? Quer dizer, eles lá em 1100, na hora que tinham ou estabeleceram os critérios, né, o que seria... Isso já vem de outros planetas. Já vem, claro, foi importado. Esses serenões examinaram isso de fora. Eles já sabiam, sabendo tudo agora, que por exemplo, estavam aplicando aquilo de outro. Outra coisa, uma porção desses serenões é gente que não trabalha diretamente na Terra, de fora. Não trabalha nem nesse planeta
lá atrasado, nem na Terra atual. Perfeito. É gente que está por cima disso. Está vendo mais. Agora, Valdo, na hora que eles foram esses serenões principalmente que pegaram esses critérios importados, vamos dizer assim, e aplicaram isso às consciências aqui. Aplicar do jeito que é aplicado nesse planeta mesmo. Isso. E a partir daí eles avaliaram, vamos dizer, o fulano não tem jeito, possivelmente vai ser transmigrado, o outro vai ser... Agora, ó, pensa bem, existe planeta menor que a Terra e planeta maior do que a Terra. O menor tinha menos população, o maior tem mais população. Então isso que você vai falar, não, mas esse monte de gente, isso tudo é bobagem para eles. Tudo é trivial, variável, é arroz com feijão. Você está entendendo? Que tudo isso já existiu, já teve, existe e tal. E ainda vai existir mais. Agora, é muito difícil para nós na Terra você entender ou até admitir. Você ainda não viu o mundo nenhum aí fora. Fica tudo só vendo aqueles pontinhos luminosos, umas bobadinhas. Quer dizer, não resolve. Mas isso aí cria um problemão. Daí aquelas visitas extrafísicas no intensivo seriam importantes. Aí tem a visitologia, como eu chamo. Estudar tudo isso, né? Ver como é que agora, Valdo, são esses serenões também que, a partir desses critérios, que determinaram, como referência, né? Determinaram quem seria transmigrado. A ilicitude é que faz a transmigração. Faz a transmigração. Então, mas... Porque a pessoa continua sendo alterada como consciência. Mas o que eu queria saber é o seguinte, não caindo na ideia de fiscal, obviamente, ou daquele juiz maior, mas, de qualquer forma, eles tinham que fazer uma avaliação, né? Para quem estava num grau... Tudo é avaliado. Nós não avaliamos as nossas coisas? Porque eles, até certo ponto, só para fechar essa ideia, eles também determinaram, a partir desse critério, quem ressomaria, quem seria apenas transferido para uma outra Comunex e quem seria transmigrado, né? Não, quem vem para cá... Então, o problema todo é esse. Isso seria... Por isso que eu falei, as consréus vão aparecer. Então, ressomando. E teve outras que foram transmigradas. O que eu queria saber é o seguinte, são esses serenões que definem isso com base nesses critérios? Critério de outro planeta. Ok. Existe um verbete que eu já falei sobre isso, medida interplanetária. É bom você examinar, que lá está falando isso tudo. Abaixo. Agora aqui, correções. Na sinergismologia Página 19, a palavra baratosfera está com S deslocado. Exemplo, Logia Página 20, a palavra parilicitude está grafada. Essa nós já vimos. Dúvidas. Em Psicologia, Página 20, o senhor fala do ciclo vicioso da vingança. Pode ocorrer de essa vingança ser direcionada para si própria em função de uma autoculpa? Não, toda vingança é direcionada antes de tudo para si própria pessoa, é cuspir para cima. Sempre volta para a pessoa, é o processo do retorno. Em Crescendologia, página 20, o crescente centrípeto, autocorreção, heterocorrupção, não seria centrífugo? Aqui, ó, centrípeto, é o de fora, é a autocorrupção, que pega a heterocorrupção, é o centrípeto. Agora, sai da pessoa, é lógico, mas funciona lá fora. Então, é a autocorrupção da pessoa que vai para a heterocorrupção. Mas a heterocorrupção também funciona. Então, uma coisa puxa a outra. Primeiro tem na pessoa, depois vai para a pessoa em si. Agora, é centrípeto, porque a ação ruim se faz fora. Em Paradoxologia, página 20, não seria para subcerebralidade ao invés de subcerebralidade? Não, aí depende do que a pessoa quer. O nível que a pessoa quer. O que encerraria a condição de paradoxo? Aí eu não entendi. O que é que ele quer dizer com isso? É o Álvares, está dizendo isso aí, eu não sei o que ele quer dizer com isso. Que encerraria a condição de paradoxo? Não sei o que você está falando aí, não entendi. Eu sou burro, eu preciso estar entendendo as coisas, porque senão não dá, né? Agora, deixa eu ver o que ele falou aqui. Baratrosfera, é realmente essa, alterado. Muito bom. Agora aqui, na parilicitude projeciológica não está implícita a conscienciológica? No item Crescendologia, página 20, no crescendo pseudo-ganho ilícito de hoje, perdas evolutivas multidimensionais, a consciência compreende o motivo da mini-peça submeter-se conscientemente ao maxi-mecanismo. Só existe mini-peça autolúcida, senão não é mini-peça.
Ela é assediadora ou assediada, é outra coisa. Mini peça não tem assédio. Conheci a Conscienciologia no final do ano passado. No início do ano fiz o CIP. E mês passado fiz o ECP1. Na semana que antecedeu o ECP1, observei que os equipamentos eletrônicos que mais utilizo pararam de funcionar. O celular, o notebook, o computador do trabalho e de casa. O que pode ter acontecido? De que maneira posso evitar esse tipo de evento? Primeira coisa, é preciso examinar se você é ectoplasta. Olha bem os acidentes percúricos que ocorrem com você para ver se é ectoplasta. Se for, é bom você levar isso em consideração. Mais sério aí é isso. Outra hora, é preciso examinar se isso não é apenas sincronicidade da sua vida, se essas coisas ocorrem com muita frequência, mais uma vez, se diver. Fiz os cursos sobre a TENEPS de energometria com o professor Mário Oliveira, em Belo Horizonte. E tive a oportunidade de conhecer, exercitar e, acredito, expandir de maneira proveitosa o meu parapsiquismo. Ele ainda acredita ainda. Com percepções variadas acerca das energias e sentindo um amparo muito grande. No dia seguinte, no Instituto Butantan, tive o impulso de me aproximar e tocar um eucalipto que acredito ser quase centenário. Quase de imediato senti uma energia intensa por toda a mão e braço que foi me envolvendo. A sensação era como se tivesse recebido um banho de energia, com uma sensação muito boa. Nesse caso, o simples contato com o eucalipto já transmite energia ou seria algum tipo de indução de aparador ou outra consciência? Não, às vezes é só eucalipto. Todo ser vivo tem energia. E todo ser morto pode ter energia, que é o duplo, mas não tem energia própria. Agora, o ser vivo tem, o eucalipto tem. A captação de energia da natureza pode ser canalizada para a produção de algum fenômeno ou para a recuperação de algum doente, é lógico. Isso é que nós chamamos de fitoectoplasma. Eu havia decidido iniciar a minha TENEP nesse mês de julho, porém, exatamente na data, gigantescos fatos negativos provindos do meu grupo Karma me cercaram e me conturbaram emocionalmente. Ele falou gigantescos fatos. Isto é assédio, limpeza, o que seria exatamente? Dele esperar a poeira abaixar para iniciar, o urubu observa bem, se você ainda não é bom acalmar. A TENEPS a gente tem que começar quando tudo está mais ou menos tranquilo. Não falta mais nada para ser feito, porque tem 6 meses pela frente, né, para ver o que vai dar. Eu estava lendo sobre um caso no Rio Grande do Sul, sobre um rapaz que passou por um local onde uma menina estava quase sendo estuprada. Ele foi em defesa da moça, porém, ao defender, o estuprador acabou sendo morto pelo defensor da vítima. Nesse caso, o rapaz que cometeu o homicídio também levará 7 séculos para resolver essa dívida kármica, visto que, segundo ele, estava zelando pela própria vida. Não, aí tem os atenuantes. Se examinar, né? Cada caso, mas tem atenuantes. Tudo quanto é fato desse tem atenuante e agravante. Nesse caso aí tem atenuante. Eu tenho sonambulismo quase toda noite. Eu me recordo de grande parte do que ocorre. Tem pessoas querendo roubar alguma coisa da minha casa, querendo me dar ordem, estudar comigo. Algumas vezes me sinto bem, já em outras me sinto mal, querendo sair daquela situação. Sempre acordo totalmente e quando ligo a luz. No Projeciologia, o senhor fala que pode ter relação com a genética ou é uma projeção consciente. Normalmente eu fico uns 40 minutos ou até 1 hora nesse processo. Agora que estou na Conscienciologia, eu fico ainda mais intenso. Ficou ainda mais intenso. Como faço para identificar se é de ordem genética ou é parapsiquismo? É anotar tudo no seu computador aí e ver o que acontece depois. Vai acumulando a bagagem das vivências para ver o que dá. Gostaria de entender melhor o padrão de energia no processo da reurbanização. Não sei se estou certo, mas a minha percepção é que esta ocorre em forma de espiral e em movimentos rápidos. O senhor pode esclarecer mais sobre o assunto? Olha, isso aí é secundário, esse negócio de a movimentação da energia, porque isso aí depende de quem, do emissor, né, como é que está. A única coisa que eu te falo é o seguinte, a maioria das energias que se faz para ajudar os outros, ela é uma energia de ritmo intermitente. A energia de ritmo contínuo, ela é quase sempre fugaz. É só em certos processos mais graves, agudos. O senhor que estudou e pesquisou a vida e as obras de Ernesto Bolzano,
viu algum problema dele com a Igreja Católica da Itália? O fato dele morar nesse país teve algum impacto nas pesquisas dele? Sim, muita coisa ele teve, mas ele não teve tanta coisa com a... Teve contato, mas isso não influenciou nas coisas, não. Ele fez muita monografia. São dezenas de obras que ele deixou. É só olhar o que é que você vai ver. Não tinha relação do jeito que por exemplo, o Pietro Baldi teve, de modo algum. Os seriados que o senhor assiste, Monk, Lei e Ordem, Medical Detectives, entre outros filmes sobre crimes e assassinatos, de que maneira fica o ambiente onde esses filmes são produzidos? Às vezes depende. Quando eles são produzidos do jeito que a maioria deles são positivos, o ambiente é bom, eles ajudam o ambiente. Existe a possibilidade de evocações de energia negativa, assédio, presença de consciências assassinadas no set de filmagem. De que modo o professor vê essas questões? Essas coisas todas existem. E outra coisa, um monte de artista que às vezes o cast todo, o elenco todo morreu, devido ao processo de a doença daquele lugar, a radioatividade do lugar e também o processo negativo. Tudo isso já mostraram, existe. Outra coisa, mesmo esses seriados aí, conforme o episódio, eu deixo de ver, porque eu vejo que está mal intencionado, tem coisa errada. Eu deixo para lá. Tem um outro que eu não falo muito aqui, que talvez é o caso de você ver, que esse daí é mais brabo ainda. Aqueles do CSI. Eles falam geralmente é CSI. Olha o CSI de todo jeito, que tem uns são muito negativos. Esse eu nem toco muito no assunto aqui, porque a gente nunca sabe. Vai falar aí, às vezes no dia vai passar um que é negativo lá. E tem coisas, às vezes, do CSI que ajudam. Tem uns, por exemplo, desse tipo, tem de Miami, de New York, etc. Tem alguns que ajudam você a ver, por exemplo, os processos de esgoto. Eles estão passando agora essa semana sobre esgoto. É terrível o esgoto que eles estão mostrando e o que aconteceu. E um cara foi assassinado no esgoto. Então eles foram atrás vendo o bairro inteiro, para onde que o esgoto ia, para pegar os pedaços dos ossos da cabeça do cara, do corpo dele, para examinar. É uma loura que faz isso no meio das fezes. Ela entra lá dentro junto com o cara para ver o negócio todo. Esse é o CSI. Professor, aqui, à sua direita. Sobre esses paracritérios de triagem que o senhor estava comentando com o Losch, do nosso grupo, o senhor disse que tem eles detalhados em um verbete. Eu perdi o título do verbete, agora há pouco foi falado. Anota aí, medida interplanetária, é isso que a gente falou. Esses critérios estão relacionados com aqueles que o senhor pediu. Não, eu não observo, lá depois você volta a falar, do jeito que você fala. Posso falar de um verbete que foi falado o ano passado? Você vem falando isso, fala assim. Mais uma perguntinha, que não tem a ver com isso. Em efeitologia, na página 20, o terceiro efeito. Efeitologia. O efeito halo da ilogicidade grupal. Isso. São os fanáticos, por exemplo, de um grupo, seja na política, na religião, são os fanáticos. Isso, esse efeito poderia implicar qualquer pessoa que tenha algum tipo de tendência ilícita. Não, quem foi lavado cerebralmente, num grupo. Lavado. Lavação cerebral. Agora, lavagem subcerebral. Ok. Eu não tinha observado, em remissiologia, o senhor tem um verbete que é neutro, os demais são nosográficos, né? Sim, agora você observa, eu nunca deixo só uma coisa. Quando eu deixo, eu tiro, aí o negócio passa lá para cima. Sempre tem pelo menos dois diferentes. 2. Está entendendo como é que é? Isso tudo foi feito. Quando não tem, eu não coloco o que é. Eu ponho tudo lá, porque está tudo igual. Mas raramente eu ponho tudo igual. Porque hoje já tem muito verbete. Certo. Eu queria entender melhor essa relação, um homicídio, 7 séculos. Seria porque todas as implicações que aquela morte decorreu, todas as consequências que aquela morte ocorreu, que a pessoa tem que ir limpando... Você quer implicação? Não, aquela questão da um homicídio, você mata uma pessoa, você vai ficar 7 séculos para recompor. Sim. Seria porque todas as implicações que ocorreram em função daquela dessoma demora tanto? Um homicídio nunca é simples. Nunca entre a vítima e o algoz.
Sempre, por exemplo, matou uma pessoa. Às vezes aquele cara era o chefe de uma família enorme. Então tem 17 pessoas da família que vão depender e que estão contra ele, contra o homicida. Então pensa por aí. Começa aqui, ó. Começa as infiltrações, é um negócio de doido. Agora eu estive estudando isso tudo. E a conclusão que eu cheguei são 750 anos. 7,5. É a média. Isso para estudar um homicídio. Agora, conversei com vários desse povo. Foi assim que eu descobri aquele cara que matou o tio, aquele negócio todo. Isso considerando 7 vidas, Valdo, mais ou menos? Quer dizer, uma vida por 7? É 8 vidas, mais 8 ou menos, vidas, por aí. Você considerando. Tem mais ou menos isso. Hoje, essas vidas são menos. Sabe que tudo isso diminuiu. Antigamente tinha mais vida, porque o povo durava 30 anos, morria, não tinha mais. Mas seria mais... Já teve caso desse que o cara chegou à adultidade no século 3 vezes. Você entendeu isso que eu falei? Sim, sim. Não, hoje isso é impossível. Ele vai recompor não só aquelas pessoas, o que deu de problema para aquelas pessoas, presta atenção no homicídio. Como é a raiva. Presta atenção no homicídio. O cara matou um cara que é um líder de alguma coisa. Ele interfere em milhões de vidas. Como é que fica? Sim. Olha só, se você pensa política disso, o que é que não deu? Isso tudo vem contra o cara. Agora pensa de um genocida. Sim, aí... Não existe genocida que foi criado numa vida, né? Já tinha predisposição. Agora então pensa, a hora que na vida moderna, hoje na Segunda Guerra, esses genocidas, como é que ficaram? Com a bagagem anterior, aquela acumulação. A maioria desse povo deve ir embora, né? Não vão ficar aqui mais. Não tem mais ambiente para eles. Já teve cara desse, o enumerador que estava me contando, que ele mesmo falou, não, eu quero ir embora, não quero ficar aqui mais, não tem mais ambiente. Ele sentiu como, não, eu toco qualquer outro lugar, que não seja aqui. Quer dizer, jogou outro lado, né? Não dava mais para refazer as coisas. Você está entendendo o que é? Pensa nisso. Ele mesmo queria ir, não, que seja o pior lugar, mas me manda para outro lugar, não quero ficar aqui. Com muita consciência, bem lúcido. Esses grandes genocidas da Primeira, Segunda Guerra, esses últimos todos que foram transmigrados, provavelmente sim, ou vão ser, não sei. Vamos ver daqui a uns tempos. Né? Agora, eu tinha uma dúvida que você tinha falado da reurbanização, quanto à cronologia. Você tem fatos históricos, Renascença, Iluminismo, Enciclopédia, Primeira e Segunda Guerra. Eles tinham uma noção exata dessa cronologia, os serenões e... A tua tinha, porque eu fico pensando, a partir daquela observação, que eu vi e constatei o caso do reurbanizador. Se ele demorou quase 900 anos para ter uma vida de 30, ele já sabia de tudo aquilo. Então, há 9 séculos você já tinha calculado mais ou menos as oportunidades, as coisas que tinham. Você tem que lembrar o seguinte, quanto mais evoluída é uma consciência, menos precognição ela tem, menos profecia ela precisa. Ela sabe. Não há mais profecia. A perspectiva dela é batatófila. Automático. Quer dizer, é matemática, é exatérrima. É exatíssima, não, é exatérrima. Então, liquidou o Marxo. O reurbanizador, ele veio, acho que logo após a Segunda Guerra, é isso, né? O reurbanizador, ele nasceu... Quem? O reurbanizador, ele nasceu logo após... Ele nasceu na Alemanha, presta atenção. Durou 30 anos. Escuta, não foi durante a guerra, não, foi depois. Não, depois, né? Foi depois. Mas ele já sabia tudo, lógico que... já sabia tudo. 900 anos. É muita praia, né? 900 anos de praia. Pensa bem. É fácil. Você comentou ainda nesse assunto que em 1100 eles já sabiam mais ou menos
que bilhões iam embora na transmigração. Eu calculo que eu sabia. Ninguém me falou isso claro, não. Mas pelas coisas que eu vi, o andamento da carruagem, as coisas que eu segui, os negócios que eu lembro, as conotações que eu faço. Tinha uma perspectiva. A gente pode afirmar a mesma coisa para o curso intermissivo? Que eles já sabiam mais ou menos... Já sabia disso. E outras providências mais que eles estão tomando. Tem outras coisas que ainda vem. Mas eles sabiam, assim, quantitativamente ou qualitativamente? Já outros planetas. Eles já sabiam baseado de fora. Né? Tá, mas em termos de número, né? Não de quem provavelmente iria fazer a construção. Não, mas quando vê um planeta, ele já sabe a estatística. Corresponde à Terra. Mas quantitativamente. Ninguém ia para isso. Gente, toda essa matemática nossa é balofa, é pequenininha, não vale nada. A estatística nossa é de vomitar. Eles têm muito mais capacidade para isso. Eles vêm lá de cima, o negócio. Valdo. Você está examinando um negócio com 1 metro de distância aqui. Eles estão em cima do Himalaia, vendo tudo. Cara. A diferença é imensa. Esses 900 anos que você comentou de planejamento, quais são assim, os critérios, os parâmetros que ele utiliza nesse planejamento? O que envolve esse planejamento? Eu descobri esse dele ter vindo como apenas para situar, para dar energia no lugar. Então arranjou um corpo de idiota. Essa foi uma saída. Tá, agora você falou 900 anos. Tá? Então, quer dizer, ele está 900 anos preparando para uma vida. Então, nesses 900 anos, o isso que é entra? Uma das coisas que ele estava fazendo, veja, sei lá quantas 1000 coisas que ele estava raciocinando. Isso é uma das coisas que eu pesquei. Aí minha visão é monovisual, né? Eu não tenho cosmovisão a respeito dele. Não dá. Disseram que tinha essa previsibilidade da Segunda Guerra, da tragédia do mundo, essas questões todas. Né? E para mim, o que eles previram mais foi o século XX, que é onde ia haver a virada. É o turning point. Então, a Segunda Guerra, houve a Primeira e a Segunda Guerra, tudo já fazia parte disso aí. Agora, para mim, eles deixaram um monte de gente vir. Então, por exemplo, essas pessoas foram escolhidas, a meu ver, por exemplo, a descoberta da América, esse negócio todo, tudo isso foi calculado. Agora, chegou num certo ponto, com a Revolução Francesa, a coisa se intensificou. Aquilo tudo foi calculado. Então, eles deixaram também, muitos desses, que eu para mim, estavam até segurando, eles deixaram os caras ressomar, para ver o que ia dar. Foi a última cartada deles, a chance que tinha. Então, muitos desses devem subir daqui. Agora, Valdo, isso... Só em cima disso, mas então tinha alguma chance, alguma probabilidade tinha. Chance sempre tem para todo mundo, presta atenção. Uma pessoa tem uma nova vida, uma nova chance. Viver aqui na vida humana é chance para todo mundo. Que pode aproveitar. Mas isso não quer dizer nada, não é assim. Agora, o processo é que eles deixaram devido às agremiações. Os grupos precisavam daquilo, eles deixaram para ver o que ia dar. Agora, o problema é todo esse. A descoberta da América, por exemplo, vocês esquecem disso. Isso aí mudou o mundo. Agora, tinha que dar um jeito. Por exemplo, esse povo que estava aqui, aqueles índios indígenas, o Vale do Yucatán, por exemplo, aquele povo que matava todo mundo, aquele povo também. Vai me dizer que não tem gente lá que não vai para a transmigração? Você pensa que... Por isso que eu faço esse negócio, o povo fica aí adorando índio, não é assim não. Tem de tudo, índio é igual a gente. Valdo, olha só, eu queria fazer uma ponte nessa questão dos 900 anos aí, que envolveu mais uma situação do mundo mais ocidental, né? A questão da Segunda Guerra. Não, tem nada disso, tem nada de ocidente, não. Orientalista, todo mundo mesmo. Tudo junto, né? Pensa bem que você vai ver. Eu ia chegar justamente nesse ponto. Existe algum índice, algum nível de previsibilidade para as questões, por exemplo, do Oriente Médio, que há 5.000 anos eles não conseguem ter paz lá? Existe alguma... Não, está existindo nesse negócio todo. O povo de lá está tudo aí enrolado. Israel, Palestina, está tudo envolvido do mesmo jeito. E estava envolvido Iraque, também. Afeganistão. Aí, o povo está tudo aí. Só essas 3 guerrinhas aí bravas, há quanto tempo já não vem? Tudo é o mesmo povo.
Agora, você vê certos livros que aparecem, examina o jeitão. E olha o fanatismo como está exaltado, e agora, como tem muita supercomunicação, todo mundo fica sabendo. É porque dá a impressão de que não há uma melhora, né? Nenhuma pequena onda de melhora. Não, tem que piorar. É o que eu já falei, até 2075 vai piorar. Tem que piorar para melhorar. Tem que chegar no fundo. É igualzinho, por exemplo, na TENEPS. Os primeiros 6 meses, levanta poeira de tudo. Às vezes piorou a vida da pessoa, para depois melhorar. Tem que levantar a poeira da baratosfera. Não tem outro jeito. Como é que vai fazer com a baratosfera? Vocês levam para casa? Põe no bolso? Leva para o apartamento? Não dá, né? Agora, Valdo, tem alguma ideia, alguma sugestão em relação ao nível de amparo ou de alguma consciex que tenha relação mais explícita, direta com as questões do Oriente Médio, assim, que está desenvolvendo algum tipo de trabalho lá, ou isso é meio carta fora do baralho? Tem gente ajudando nisso tudo. Você tem que ver que há muitos ex-islâmicos de alto nível de evolução que estão ajudando esse povo. Tem muita gente trabalhando assim. Tem que ver, né, o que vai dar. Tem que ver, né? É um processo de tempo, né? Não é fácil. Cuidando desse povo. Agora aqui, consciências mais evoluídas são transmigradas para outros planetas mais evoluídos ou só as consciências menos evoluídas vivenciam as transmigrações para planeta menos evoluído? Não. Cada um vai para os seus afins. Evoluiu muito, se não tem ambiente aqui, às vezes ele vai para fora. Se ele fica aqui, é para ajudar todo mundo que ainda está aqui. Né? Isso aí depende. Agora, o que interessa para nós é da gente para baixo, que é onde a gente faz assistência. Para cima, a gente não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar em ajudar os serenóides, viu? Eles estão passando bem, estão sem dor de cabeça. Estou só avisando. Né? Em parafatologia, página 19, poderia aprofundar um pouco sobre a paraespionagem? O alcance de uma consciência projetada com atitude anticosmoética em um determinado recinto na dimensão física só pode ser limitado energeticamente? Sim, tudo na vida, limitação, se faz energeticamente. Você esqueceu disso. No universo ou no cosmos tem 2 realidades, a sua consciência e a energia imanente. Tudo que você faz, o instrumento que você tem é energia. De modo que tudo é feito pela energia. Um problema de violência está acontecendo em uma família. 2 irmãos estão em conflito, pois um compete pela maior demonstração de amor da mãe e o outro por dinheiro. A situação chegou a um ponto em que se agrediram e um deles acabou sendo hospitalizado. Por que isso acontece e como posso ajudar consciencialmente, sendo que o diálogo entre eles é impossível? Nem mesmo os outros membros da família conseguem colocar seu ponto de vista, tamanha animalidade de ambos. Seria bom você arranjar um psicólogo, um psiquiatra e um advogado e levar para jantar com todos eles na família, inclusive com a mãe. É uma saída, se a pessoa quiser sair. Eu estou dando a cirurgia, está querendo uma solução, eu estou dando. Agora, não esqueça, psicólogo, psiquiatra e um advogado. Advogado da vara da família, tá certo? No processo de reorganização, nessa questão de separar grandes massas de consciência para determinado planeta, como é o processo de seleção baseando-se na qualificação de energia? Quais são os níveis? A classificação, não. O processo aí não precisa de ver energia. A pessoa já tem uma ficha. Ele já sabe pelo processo da ficha da pessoa. São os antecedentes dela. É o para-BO. É o para-BO que leva a pessoa. Tive uma projeção lúcida em que fui levado até um templo da maçonaria, onde alguns membros estavam reunidos em círculo, de mãos dadas, em pé, para a cura de algumas pessoas. Alguns perceberam que eu estava ali projetado e me deram boas-vindas. Não parece um pouco paradoxal uma sociedade iniciática que está trabalhando com esse princípio de projeciologia e consciência? Não. Você tem que lembrar que as lojas maçônicas, tem muitas delas que fazem assistência, e a maioria das grandes lojas tem uma câmara de reflexão. É bom você estudar maçonaria e ver o que é câmara de reflexão. Há vários anos, uma experiência de projeção consciencial assistida
encontrei com um grupo de homens negros altos que aparentavam aproximadamente 40 anos, vestidos de túnica semelhante a de pastor protestante. Eles falavam no idioma inglês, incentivavam e promoviam o suicídio entre as consciências com incrível naturalidade. Há muitas pessoas que se identificam com o discurso convincente dessas consciências reformadas. Que outras considerações poderiam fazer das consciências psicopatas, além das características propostas pela psiquiatria, charme, inteligência, QI, às vezes acima da média, ausência de culpa, mentira, frieza, paranoia? Outra coisa, isso aí, você tem que entender o seguinte: o processo sério aqui dentro é o fanatismo. Se uma pessoa fica fanática, faz veneração de alguém, adoração de coisas e outras coisas mais, tudo desse processo de suicídio. Lembre-se do pastor que levou 975 pessoas suicidando com ele na Guiana. Olha só esse caso que você vai entender isso aí. Essas coisas ocorrem na Terra. Onde tem fanatismo, pode esperar que suicídio é fichinha. Professor, pode falar. Nesses 7 séculos aí de recomposição, de acerto grupo kármico, isso é impeditivo para a pessoa passar pelo curso intermissivo? Tem nada que ver com o curso intermissivo. Eu sei não, mas assim, a pessoa tira a vida de alguém, antes. É pré. Até chegar custa muito. Aqui, nenhum de vocês é um homicida recente. Todos são homicídios antigos. Por exemplo, vocês já se mataram uns aos outros. Aqui, em vidas anteriores, vocês se mataram uns aos outros, mas já faz muito tempo. Certo. E a questão do aborto, professor, ela cai na mesma categoria? Nós temos alguma concórdia entre nós, porque já faz muito tempo que as ilicitudes grossas ocorreram. Se fosse recente, nós não teríamos a concórdia que nós temos. E a questão do aborto também se inclui nessa categoria de homicídio? Aborto. Aborto depende, porque tem muito aborto que é normal, né? Varia. Eu sou favorável ao aborto, depende do que é o aborto. É assim não. Agora, aborto, a maioria pode ser considerada, às vezes, um crime, né? Depende do que é. Mas tem casos que não é. Examinar. Não pode ter fanatismo para examinar isso. Só uma coisa para você ter uma ideia. Eu dei curso sobre sexo somática durante 15 anos. Tinha 99 temas no meu curso. Eram 6 horas de curso, eu falava em 99 temas. O tema que era mais debatido, que criava mais conflito, que era mais controvertível, era aborto. Então, eu colocava na ordem alfabética. Um dos primeiros que vinha, porque aborto é AB em português, né? Aborto. Então, era dos primeiros que tinham. Então, assim, agora vamos primeiro liquidar aqui o controvertível, depois nós passamos para outro. Você tem uma ideia de como é que o aborto é, até hoje. Por isso que tem essa problemática toda. Entende? Tem agora uma candidata aí que está querendo ser presidente da República, e ela, coitada, ela é contra o processo do aborto da mulher. Ela é mulher, é contra o aborto da própria mulher. Na revista agora eu estava lendo, arranja opção de desculpa lá para pôr no negócio. O ideal para ela era tirar aquilo da campanha, mas não tem jeito. Isso aí é uma bobagem enorme, desse tamanho. É coisa do Bush. Entendeu? Aborto é uma coisa que se examinar. Tem muito aborto, é preciso ver. Outra coisa, há muita legalização, tem certos tipos de aborto que são legais, tudo, é preciso ver. Hoje tem um monte de país que já faz o aborto legal. Então a humanidade está crescendo, as coisas estão caminhando. Outra coisa, aborto não é totalmente um homicídio, depende do que você quer pensar com isso. Que aborto que foi feito? Que modo que foi? Onde? Por quê? Qual a razão? Quanto tempo tinha? A opção de coisa. Não é assim não. Está claro? Bom, aqui na frase enfática, você menciona como uma razão para a execução da Reurbex as parilicitudes. Né? Como é que é? As parilicitudes como uma razão para a Reurbex. Sim. Tá? Queria que você relacionasse o peso da
das para-ilicitudes versus as ilicitudes cometidas quando a pessoa está na dimensão intrafísica. Por que você ressaltou isso? É pelo fato das consciências que são... Não, o problema todo é a acumulação do erro. Olha a acumulação do erro. Quanto mais acumulado o erro, pior fica a situação. Né? Olha a acumulação do erro. Esse é o caminho. E a consciência que está extrafísica, né, que comete seguidamente Não, acumulação. Já pensou os erros através de milênio inteiro, 2 milênios, a pessoa está tudo ali? Aqui. Ela não quer haver renovação, ela é recalcitrante. Ah, tá. É porque seria o mesmo erro já e o de uma Nós vida aqui só. já falamos. Você errou agora, eu te dou 1 minuto para você consertar. Esse aqui é o melhor. Seja inteligente. Agora, esse cara não, ele passa com erro aí 1 milênio e não conserta nada. E aquilo não é problema para ele. Ele dorme à noite. Ah, tá. Isso é um agravante. Isso é um agravante, com certeza, né? Ele faz. Ele é reincidivo, né? Isso é um agravante do. É a reincidência. Né? Ele é recalcitrante, ele não muda com aquilo. Então, veja, é pior que uma hiena. Tipo, ele volta para a intermissão, começa a fazer a mesma coisa. Pior que um lobo. Você está entendendo? Um tigre. Porque ele tem inteligência, né? Mais do que esses bichos irracionais. Essa consciência, esse sujeito, essa personalidade, ele é mais prejudicial, vamos dizer assim, até para a coletividade do que... Não, toda pessoa que é assim, ele é ruim para todo o grupo evolutivo dele. O processo é a hora que tem as repercussões no grupo evolutivo. É aí que eles examinam. Agora, você tem que ver o seguinte, a própria pessoa, ela já faz isso. Isso é espontâneo, é da própria natureza, é ação e reação. Aquilo já age em cima dela. Entende? É íncito. Não precisa estar julgando ninguém. É íncito. Por isso que a gente fala, extrafisicamente, uma comunex avançada, não tem mentira. Não tem jeito de você esconder a verdade. Se, por exemplo, aqui nessa dimensão não tivesse mentira, não precisa de julgamento. Porque tudo está estampado aí, a gente vê se é. Então, extrafisicamente é justamente essa realidade. Agora, você pode perguntar, né? Igual aquele cara que está começando, chega assim, então por que a gente só não fica lá? Porque a gente não tem gabarito para isso. Você ficar lá, você não melhora. É aquilo... Você para, dá problema, engruvinha, né? Como o cara engruvinha, está entendendo? Está para trás. Tem que vir aqui para a pessoa se lançar, se exteriorizar, mostrar o que é, qual é a atitude, a vontade, a intenção. Agora, a vida humana é boa porque tem esse, vamos dizer, o embelego da matéria. Há um disfarce, há uma camuflagem para a pessoa aguentar as bobagens dela, porque senão não aguentaria. É como se a diversidade fosse a diversidade da vida intrafísica fosse um atenuante nesse sentido. As vicissitudes da vida humana são atenuantes para a pessoa. Está ajudando a evolução. Entende? Ter uma vida humana é uma bênção. É um monte de gente que reclama disso. Agora, mas tem também, por outro lado, legiões que estão querendo aparecer aqui. Depende de cada um, é da zona de conforto de cada qual, né? Isso varia. Professor, dentro desse assunto, quando a pessoa quer se corrigir, né? Então ela está no movimento da autorreeducação e está fazendo a questão do código pessoal de cosmoética, está procurando seguir nesse sentido. A minha pergunta é o seguinte, hoje eu li uma frase no Reurbanizar, me chamou a atenção em relação assim, que cada um de nós tem um código diferente, óbvio, tem experiências diferentes, e isso acaba se chocando muitas vezes, né, na convivência. Como que a gente pode procurar, por exemplo, eu sinto essa dificuldade, às vezes eu sei, vamos dizer, aquele erro e eu sei a minha tendência, e eu já tenho um código, mas eu chego na situação e às vezes eu reincido. Então, como que eu posso, vamos dizer assim, me reeducar, eu não sei... Morder na língua. Morder na língua. Já saiu.
Mas existe alguma coisa que eu pudesse fazer para me auto-esclarecer, para eu não chegar nesse ponto de ter que morder a língua? Não, você tem que enxergar nisso, chegar lá com lucidez e tranquilidade. Tem que quebrar a cara até saber. Por isso estou falando, o ideal é morder na língua, para fazer você acordar. Tá. Na hora você tem que agir. Isso mostra que você tem 2 pesos e 2 medidas para fazer as coisas. Não é bom. Você tem que ter só um peso, só uma medida. Seja qual for a condição. Não pode ter 2. Foi ontem alguém perguntou essa mesma pergunta, e eu falei para morder na língua. Vocês lembram aqui? Foi ontem. É o jeito. Eu falo morder na língua, todo mundo entende. Está entendendo? Professor. Vai morder não, tá? Não é bom não. Aqui, ó, no B. B. Ah, sim. Na página 19, megapensenologia, tem o megapensene trivocabular. Ilicitudes, pseudo-vantagens fugazes. Isso. Seriam, então, ganhos secundários ou mini prazeres transitórios que motivam essas ações ilícitas ou ilegais, o porquê dos comportamentos ilícitos seria essa motivação? Sempre é uma vantagem que a pessoa quer alcançar, né? Ela pensa que aquilo é uma saída para ela, e nem sempre é. A ilicitude sempre dá na cabeça da pessoa, é a marginalidade. Não dá certo, é o dolo. É sempre isso, você falou perfeito. As ilicitudes, pseudo-vantagens fugazes. Agora, a para-ilicitude é pior ainda, que a pessoa está lá, teria capacidade maior de se manifestar com mais lucidez, com mais discernimento. No entanto, ela está continuando a ser animal. Pior. Isso é que é o pior. Entende? Então, a consciência é aquilo que nós chamamos de consréu. Essas são reorganizadas. Elas são justamente isso. Elas dominam a para-ilicitude. Isso aí piora tudo. É pior que aqui. Porque se uma consciência, quer dizer, no caso, a consciência, ela se manifesta pelo psicossoma, ela tem mais capacidade de autossuficiência, autocompreensão das coisas, equilíbrio dela, e outra coisa, ela tem uma visão maior do que a gente aqui. Se ela não consegue lá, com todas essas vantagens, pensa bem, a situação dela é pior ainda do que o criminoso aqui. Então, por exemplo, um mega assediador extrafísico são das piores consciências que tem. Por isso que acontece tanta coisa negativa. É o mega assediador extrafísico. Porque ele teria vantagem com tudo que ele tem de ajudar, muito mais do que a gente aqui. No entanto, ele joga tudo fora. E piora mais ainda. Então, um crime extrafísico que não aparece na criminologia humana, ele é muito pior do que os daqui. Isso é terrível pensar na para-ilicitude por aí. Isso que o senhor fala aqui do código multidimensional dos paradelitos, então. Isso aqui. Precisa de estudar muito ainda. Tem muita coisa para a gente ver. Então, existem delitos extrafísicos. E eu falo código multidimensional dos paradelitos. Quer dizer, são muitas dimensões. Ela está em qual dimensão? Por que ele faz isso? E a repercussão que vai ter aquilo. Existe algum tipo de delito extrafísico que não consegue ser reproduzido aqui intrafisicamente? Tem. Tem algumas coisas assim. Por exemplo? Certos tipos de morte que eles fazem, nós não conseguimos fazer aqui. A gente ainda não sabe como é que faz, como é que mata. O processo, por exemplo, de acabar com o cordão de prata do cara. Ah, tá. Lancetar o cordão de prata, a medicina, a cirurgia ainda não sabe disso. Eles às vezes conseguem fazer. Mas, de qualquer maneira, seria um tipo de um homicídio, né? Assim. É o processo extrafísico. É aquilo que nós não atuamos na condição de consciência. Tem dificuldade. Pois é, o sequestro é um monte. A gente for olhar. Na verdade, se a gente for pensar, o próprio caso do assédio não é previsto no nosso Código Penal, né? Escuta, e é um dos grandes nesses meus casos que eu andei estudando durante muito tempo e fazendo assistência em matéria de poltergeist, eu cheguei em certos casos desses horríveis, daquilo que as consciências estavam fazendo. Então, por exemplo, o cara
não conseguia ainda acabar com o sujeito, que era o dono da fazenda. Então ele começava a acabar com tudo quanto era bicho da fazenda. Depois, ele não conseguia atingir o chefe, então começava a atingir os empregados, funcionários dele da fazenda. E por aí ia, o negócio todo envolvendo, para ver até chegar nele. Agora, o que se passa? Às vezes o cara era bem assistido, tudo isso, conseguia vencer. Outros, de modo algum. Agora, tem casos que às vezes, quando você chegava, porque um já tinha morrido. Eu chegava depois para ver o processo de poltergeist. Então você viu todo o processo extrafísico. Então, por exemplo, ali não adianta nada mandar esse seriado, Law and Order, Medical Detectives, nada disso, que o processo é muito superior àquilo. Vem tudo antes. E a coisa vende muito. Não? Então eu vejo esse seriado para ver isso. Eles são apenas a parte fora do iceberg. O processo da paracriminologia é muito maior do que a criminologia que nós conhecemos. Agora você veja, eu quando estava estudando medicina, lá medicina legal, aqueles negócios todos, eu já sabia disso. Agora eu via pelo povo que eu assistia na minha clínica. Cada caso, é igual esse, por exemplo, agora, eu acabei de ver mais um caso desse. No processo da comorbidade do crack com o candomblé. Que piora tudo, vai estourar todo mundo. Já pensou num candomblé, se entrar um crack lá com a pessoa toda, o crack, a pessoa fica viciada, morre em pouco tempo. A maioria não dura um ano. Como é que fica? Se pegar um monte de gente. De vez em quando dizima, assim, alguma coisa, um grupo inteiro. Agora, o que eu estou vendo aí, dentro dessas comorbidades inusitadas, essa aí do crack com candomblé, está bem claro no Brasil. Alguém vai acabar estudando isso, né? Essa aqui. A ligação. O cara está tomando crack, tá certo? Começou, né? As pedras, o negócio todo. A família toda reage. Então leva o cara para candomblé. Vão dar um jeito ao sujeito. Para tirar. Agora, leva lá, o que acontece? Presta atenção, o que tem? O candomblé já tem bebida, tem isso, tem aquilo. Aí os caras começam a ter contato com aqueles do homem, porque os caras que estão vendendo o crack não vão deixar o cara, eles vão entrar lá também. Eles são rivais da turma do candomblé. Aí começa, daí a pouco tem gente do candomblé envolvido com a coisa, porque onde aparece o povo do crack, contamina tudo. Você entendeu agora? Candomblé, estou falando, é o mínimo, porque tem outras coisas, tem gente da Umbanda, tem um monte de coisa nisso aí. Tudo misturado. Agora, um dos últimos que eu vi aqui, das últimas semanas, foi um desses. E eu olhei assim, pela psicosfera, para a psicosfera, eu comecei a ver. Fui olhar, tudo certo. E outra coisa, não era aquela pessoa, era outra. Você sabe que a parapsicosfera, você examina aqui, você vê o outro lá. Foi aquele caso que aconteceu lá, eu estava em São Paulo lá para ver o cara da Itália. Eu vi tudo, eu vi a retrocognição do cara. E que não era nenhum daqueles que estavam lá, ele só serviu de ouvidez, para chamar a atenção. Micro-onda, sabe como é que é? Não está em contato. Está começando a entender? Candomblé. Olha a intenção. Narcotraficante, olha a intenção. Tudo tem fanático. Fanatismo pelo crack é um dos mais sérios que tem na Terra atual. É o fanatismo químico. Você vai dizer que não é fanatismo? Claro, totalmente. Você está entendendo? É a comorbidade dos fanáticos. É um troço terrível. Como é que nós vamos ficar com isso? Como é que fica? O que você queria? Em relação ao delito, eu posso dizer, eu estou perguntando se todo delito tem origem no paradelito? Não, todo não, né? Porque às vezes tem coisa que é só nossa mesmo. Entende? Agora, uma boa parte dos delitos, de modo geral, tem. Por isso que eu falo para você, para mim, uma boa parte dos homicídios que tem aí, e que não são catalogados, que não são acusados, que não fazem notificação pelos médicos,
Isso tudo é feito por assediadores aqui. E ó, assim, ó. Não, o meu negócio, por exemplo, eu tive estudando o negócio todo lá em Uberaba. Eu comecei nos ambulatórios que eu criei. Depois, quando eu me formei, lá na clínica, eu comecei a ver os casos. Como eu viajava, depois de um certo tempo, viajava 3 em 3 meses, eu via como é que eram as pessoas. Eu avisava, chegava, a pessoa tinha morrido. Eu avisava tudo. Agora, teve caso que foi terrível. Eu avisei e falei assim, não, ó, eles conseguem fazer mais as coisas com vocês da quarta para quinta-feira, à noite. Se de ver por quê. A mulher reconheceu. Eu avisei tudo. E falei lá para eles, se essa mulher aparecer morta de uma hora para outra, ela não tem nada, nem no coração, nem na cabeça. Se aparecer, os assediadores vão acabar com ela. Eu passei uma temporada, a mulher tinha morrido. Eu tinha avisado tudo. E ela estava desconfiada de alguma coisa. Entende? A gente colocou cálcio, ajudou, fez um jeito lá de amparar, mas não adiantou nada. É por causa dos hábitos da pessoa, né? Os hábitos dela permitiam isso. O hábito é um negócio sério, que influi, né, na questão do assédio. Você comentou também uma vez aquela questão do Carl Sagan, com a questão do voodoo, que parece que fizeram alguma coisa para ele também. Eles acabaram com ele. Né? Ele era bobão, ele era muito bobão. Uma inteligência, mas era bom por outro aspecto. O fanático pela ciência. O fanático pelo materialismo, às vezes é mais assediado do que o assediador. É o pior que tem. É brabo. Isso aí não é fácil. Agora, o que a gente nota é o seguinte, a Terra está mesmo sob pressão, com o processo da reumanização. As coisas que eu tenho visto aí não são de brincar. Nós aqui, nós estamos no paraíso. Em relação com os negócios que tem fora do corpo, as ilusões que tem, as loucuras, a ignorância arraigada, carregada, enraizada, difícil, recalcitrante. Está fácil, faz parte. Agora, eu acho que nós estamos fazendo o que a gente pode. Eu olho, por exemplo, aquele monte de pedido que eu tenho da TENER e falo assim, não, está de acordo. Pelo menos nós estamos sabendo o que é, a gente está fazendo força, estamos colocando energia para ajudar, né? E viver nessa época aqui, uma pessoa que não estiver fazendo assistência, não vai dar nada. Eu acho que a interassistencialidade devia ser a primeira lição de todos os cursos que nós damos. Esse aqui seria ideal para todo mundo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 65 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 28 votos presenciais e 13 votos online. Hoje temos do Will e da Milena sobre o curso Introdução ProEx, e antes agora com vocês o recado do Amigos da Enciclopédia com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos finalizando o mês de junho e a gente queria trazer uma notícia para vocês aí, né, que vocês estão acompanhando os nossos recados aqui todos os dias. Nós completamos então um ano, né, dentro da nossa meta de arrecadação, já desde junho do ano passado. Nós tivemos aí, em função daquela condição toda do ano passado de dificuldades, tivemos um déficit, né, até mais ou menos maio do ano passado, e a gente vem então, desde junho do ano passado, com superávites mensais que tem nos possibilitado abater esse déficit, né. Então a gente queria esclarecer isso a todos os amigos da enciclopédia, que assim que a gente finalizar esse último trimestre agora, né, que seria maio, junho e julho, a gente espera então ter zerado esse déficit. Essa foi a nossa meta estabelecida desde o ano passado. Então, assim que isso, que a gente tiver esses dados, a gente vai trazer para vocês. Depois a gente queria também agradecer aos amigos da enciclopédia esse um ano, né, de inscrições do pessoal, né, dando todo o suporte, o apoio para a estrutura
de manutenção aqui da Enciclopédia da Conscienciologia. E a gente queria também aqui divulgar para vocês essa campanha que está em andamento, que é o Amigos da Serenidade, onde a gente vai sortear 9 cursos avançados de campo para aquelas pessoas que se inscreverem, que estiverem inscritas no programa Amigos da Enciclopédia até o dia 31 de julho. Nós vamos sortear o curso Práticas do Parapsiquismo avançado, curso 40 manobras, balanço existencial, lexicologia, ECP1, ECP2, acoplamentário, teoria e prática da inversão existencial e um curso também doado pela Pré-IC de Pesquisologia. E para finalizar aqui o nosso recado, a gente lembra que agora no mês de julho, a gente está sem data ainda, mas será no mês de julho, nós estamos colocando no ar um novo site com um novo sistema do programa Amigos da Enciclopédia. Muitos amigos estão tentando fazer renovação pelo site, né? É uma dificuldade, né? Em função do sistema que ainda não se estabilizou dessa forma, e por isso então que nós estamos lançando esse novo sistema mais eficaz, né? Mais rápido, mais ágil, que vai ajudar as pessoas a fazer as suas inscrições pela internet. E para as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, nós estamos estimulando a enviar as inscrições através de cheques cruzados, né, nominal ao CAEC, que é de total segurança. Tá? A gente recebe aqui no CAEC, faz a inscrição, atualiza o sistema e a pessoa então renova a sua inscrição no programa. Tá ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como avaliar seu nível de assistencialidade? Como avaliar seu nível de paralicitude, seu nível de licitude? Sexta-feira agora, começa às 19 horas, o curso com cobaia voluntária. É uma oportunidade da pessoa estar exercitando seu autojuízo crítico e no ambiente de interconfiança otimizado, com exposição. Os professores serão a professora Luimara Schmidt, o professor Everaldo Bergonzini. O curso é promovido pela Conscius e, como vocês conhecem, baseado no livro Conscienciograma. Então é a oportunidade da pessoa estar utilizando seu autojuízo crítico para poder aumentar sua lucidez, aumentar sua atuação multidimensional. Todos estão convidados, então, sexta-feira, 19 horas, ainda tem vaga. Obrigado. Boa tarde. A Apex realizará agora no mês de julho o curso Introdução à Programação Existencial. Esse curso é tanto para as pessoas que nunca fizeram curso de Conscienciologia, então terão a oportunidade de conhecer e aprofundar os conceitos, e para aquelas pessoas que já conhecem os conceitos básicos da Conscienciologia, também poderá aprofundar os conceitos da Proexologia. Então, um dos objetivos do curso é apresentar os conceitos da programação existencial, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal, favorecer a compreensão do propósito de vida segundo a Conscienciologia e também motivar para a realização do propósito de vida. Eu vou passar para o professor Will, que ele vai dar os dias e as maiores informações para esse curso. O curso ele ocorre nos dias 17 e 18 de julho, que é um sábado e domingo, tá? É o dia inteiro. O valor é R$ 75,00 à vista ou em 3 vezes de R$ 30,00. Quem tiver interesse de estar realizando o curso pode fazer as inscrições aqui na recepção do CAEC. Ele é um curso, como a Milena colocou, ele é bem interessante para quem quer conhecer um pouco mais de praxeologia. São 4 módulos. O primeiro módulo ele trabalha uma introdução à Conscienciologia. Só que o segundo, o terceiro e o quarto são específicos de praxeologia. Portanto, quem quer se interessar em estudar um pouco mais essa especialidade, estão todos convidados. Ok? Obrigado. Pseudo-objetividade é o verbete eleito para amanhã, a especialidade intrafisicologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.